Tá ouvindo? Sim. Sim. Bem claro. Eu queria ouvir vocês primeiro. Então o irmão Fábio vai falar alguma aqui, ó. coisa que ele já queria compartilhar com a gente. É. Vem aqui, Fábio. Aqui, ó, Não, do lado de deixa- Delon. deixa que vem cá. Ele vai compartilhar, então. Mas aqui minha compartilhação acho que vai ser um pouco demorada. Vai ser em cima de uma questão. E eu acho que acho que eu vou já deixar a palavra pro irmão já ministrar aí, porque a minha, pelo que eu vi, vai ser um pouco mais demorada aí. Demorada que eu digo assim, para deixar bem o tempo do irmão aí bem longo aí pro irmão explanar bem aí, compartilhar a palavra que tá preparada com o irmão aí, né? Então, mas pode ficar à vontade, Fábio. Eu não me importo, não. Pode ficar à vontade. Eu gosto que demora, porque a gente tem um raciocínio bom, então a gente gosta de ouvir também. E daí eu pego a linha de raciocínio mais ou menos de vocês também, para não... Assim, tem uma palavra aqui que Deus gerou no meu coração, lógico, mas eu creio que na medida que a gente for conversando aqui, Deus vai dar uma direção e nós vamos compreender o que Ele quer para nós nesse dia. Amém, glória a Deus. Já que há um comum acordo entre todos aí. Perfeito. Bom, o que eu queria compartilhar com os irmãos aí era a respeito de idolatria, né? Até porque a gente está nos períodos que cada vez mais a idolatria está presente nas nossas vidas. E graças a Deus, durante essa caminhada aí, eu fui aprendendo algumas coisas, enfim. Hoje eu estava entrando mais profundo no estudo e foi baseado nessas passagens em que me fortaleceu mais em levar essas considerações e levar muito mais a sério isso, né? Porque a idolatria nas nossas vidas pode se manifestar de várias formas, seja através de valores, de imagens, enfim. Então eu acabei entrando em alguns versículos, eu sei que existe muito mais, né? Mas alguns versículos que falam sobre isso. E eu acho que o Elon tinha comentado com você, irmão, que o intuito dessas nossas reuniões é cada vez mais para crescer através do Evangelho, né? Através da palavra de Deus. Então, é isso que você está falando, né, irmão? Esse compartilhar, esse crescimento assim, vai vir de várias formas. Vai vir de uma exortação, vai vir de agregar alguma informação que precisamos ter, de uma direção. E então eu já vou entrar pra gente, só para vocês entenderem a base da pesquisa, né? Primeiro eu queria ir lá no começo da Bíblia, em Êxodo 20, que seriam os 10 mandamentos. Ali quando Moisés recebe de Deus os mandamentos, e a partir desses mandamentos, mais um pouco à frente, em Levíticos, a gente vai ter o desmembramento de cada mandamento de Deus, né? Enfim, seja ela o mandamento e como aplicar e a consequência de não aplicação do mandamento. Então Levíticos vai deixar bem claro sobre isso. Eu podia ler todos os mandamentos, acho que é importante a gente ler e reforçar, porque eu entendo, irmão, que os mandamentos é a base da nossa... muitos irmãos não entendem os mandamentos como assim, hoje não se aplica isso. Eu já conversei com alguns irmãos, né? E eu levo muito em consideração que hoje nós estamos como estamos porque nós deixamos de considerar os mandamentos que Deus colocou para nós. Entenda, existe algumas coisas que eu até peguei uma passagem que Jesus fala
que é apresentada a prostituta a eles, né? A ele. E aqueles fariseus, eles comentam: e aí, Jesus, a penalidade dessa, vamos apedrejar, enfim. E com muita calma, Jesus pergunta para eles: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E isso em Levíticos mostra que seria uma punição à morte, era a morte por apedrejamento. Os fariseus estavam seguindo à risca o que eles tinham de princípio cego. Entenda, princípio cego, porque Jesus fala: se nós não exceder o entendimento dos fariseus, a gente nunca vai chegar no reino de Deus. Então a gente tem que ser... Era a questão, era carnal, né? O entendimento carnal, mas faltava aquela parte espiritual, aquilo que vinha e enchia a gente internamente, né? Então, essas coisas, não tem mais ninguém hoje que pode ter esse critério de matar uma pessoa, porque Jesus deixou claro que todos nós temos pecado, né? Então, vou voltar aqui, que eu saio um pouquinho, mas eu volto, viu, irmão? Então, aqui tá, né? O primeiro, não terá outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento, que ele é o único exclusivo, o Senhor. Não farás para ti imagens, esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor. Não tomarás o nome do seu Senhor, do nosso Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, que é uma outra coisa a respeito do sábado. Eu já fiz até um estudo sobre isso. Até coloquei no grupo, né? Que eu acredito na importância, respondendo através da palavra, né? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, nem cobiçará sua mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence a teu próximo. Então, mas eu vou mesmo na parte de adoração, né? Na parte de idolatria. Em 1 Timóteo 4,7, eu vou lá em 1 Timóteo 4,7. Não, sabe? Pega ele então. Pode desligar, não tem problema. Pode desligar que agora a gente tá... Não tem problema não, pode desligar. Sim. Ai, meu Deus. Pode desligar. Primeira Timóteo 4, 7. Ele diz o seguinte, eu vou um pouco antes, que é uma exortação à fidelidade e diligência no ministério. Expondo essas coisas, ó irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Amém? Reforçando, indo para 1 João 5,3. João 5:3. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus,
e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Então reforçando o que é os mandamentos pra gente, no meu entendimento. Amém, irmão? É claro que a gente, até a base dessas nossas reuniões, a total liberdade de falar, poxa, eu não concordo, porque é importante isso. É importante que a gente venha a ter uma direção única e um entendimento único, porque casa dividida, a palavra mesmo diz que não prospera. Se a gente não chegar no entendimento único e no que a palavra está dizendo, no que a palavra está nos ensinando, vai ter divisão entre a gente. E só o último é em Mateus 23, 9. E a esse daqui vai chegar no que onde eu quero. Deixa eu chegar aqui em Mateus 23, já entrei. 23, 9. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem serei chamados guias, porque só um é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Aí eu quero chegar num ponto e os irmãos até vão entender mais do que você, mano. E depois a gente com certeza vai conversar sobre isso. Hoje nós temos, nesse período desse mês, a gente tem um ídolo que muitas pessoas... eu tinha isso. Inconscientemente eu tinha, nunca conheci falar sobre, nunca pesquisei saber quem é a história desse ídolo. Papai Noel. Papai Noel, se você pegar pela história, ele era um cara da Igreja Católica, Nicolau. No período lá atrás, o que ele fazia? Ele pegava sacos de dinheiro, né? E levavam deixava perto de lareira. E esse homem veio ser santificado pela Igreja Católica, certo? E o que acontece isso? Ele começaram a sofrer algumas transformações de fábulas, em questão de colocar barba, renas que voavam para ele poder entregar e tudo mais, né? E pela palavra mostra que a gente tem que se afastar disso. A gente não podemos colocar assim aquilo que a gente ganha ou aquilo que a gente tem, que outras coisas sobrepõem a não ser Deus. Porque Deus é maior. Tudo que a gente tem de agradecimento ou pedido é Deus. Isso é uma intimidade nossa. Em segredos nós pediremos, em segredo nós vamos receber. É bíblico isso também. Então foi base nesse estudo que eu fiz para compartilhar, até porque eu tinha essa deficiência. Eu já pesquisei sobre o que eles chamam de Nossa Senhora, para saber quem é Nossa Senhora. Porque a gente tem irmãos, enfim, que não tem a mesma caminhada que a gente.
E você vinha a deficiência de saber, peraí, você idolatra, mas você sabe o que você está idolatrando? E eu pegava o idólatra na própria publicação dos estudos que tinha, na pesquisa que tinha secular sobre eles. Eu falava, ó, olha que você idolatra, tá escrito aqui, eu não nem peguei a Bíblia, tá? Eu tô pegando o material secular que tá explicando quem é idólatra. Foi achada uma estátua que foi achada no rio e foi vinculado, algum bem que acontecia era vinculado a essa estátua, tirando a graça de Deus. Então, as pessoas que ganham alguma coisa e falam, pô, através do meu trabalho, do meu sustento, né? Esse é o dinheiro meu que eu paguei. E esquece de falar, esse dinheiro foi o Deus que me deu para que eu desse a provisão para o meu lar. Então, eu acho que não sei se eu fui demorado, mas é essa questão que eu queria compartilhar. Para a gente estar atento naquilo que a gente coloca sem conhecer. E eu sempre, alguma coisa que entra dentro de casa, alguma coisa que é colocada, eu sempre procuro saber para que eu não traga maldição para dentro da minha casa, sem saber. Então essa vigilância eu vim começar tendo, eu fui muito relutante com várias coisas, até com o homossexualismo eu era relutante. Eu não achava certo, fui um pastor pregando sobre o homossexualismo e eu fui contra, saí até do ministério porque ele falou isso aí. E hoje, se você me perguntar, eu acho que eu sou mais contra que o pastor que eu vi aqui pregando naquele tempo atrás. Então, a palavra diz, Deus fala, meu povo padece por falta de conhecimento. E nós temos que acabar a falta de conhecimento. A gente não pode ficar com as regrinhas, sabe? Aquelas mesmas coisas que são colocadas pra gente. Se a gente vai aqui, é essa mesma coisa. Vai ali, é aquela mesma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito mais além do que aquilo que nós estamos acostumados a ver e rever. A gente tem que se aprofundar. E no texto base, porque hoje eu entendo o seguinte... Para mim, eu não tenho distinção entre Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo, que diz o Novo Testamento, nada mais é que foi a testificação do Velho Testamento. Porque a base para aplicação, tanto que Jesus fala, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Ele estava cumprindo o que Deus já tinha estabelecido lá atrás. Então não tem essa divisão entre Velho e Novo. É um testamento único, mostrando a evolução da fé e o amor de Deus sobre nossas vidas. Era isso que eu queria compartilhar, irmão. Amém. Amém? Amém.